Falam, patriotas, companheiros, amigos, desculpa a iluminação aqui, tá bem ruim o clima, o tempo, né? O ambiente que não é bem iluminado não, mas como que um patriota não foge à luta, vou falar sobre o tema do Daniel Silveira, do deputado. É, a ditadura do STF já chegou num tanto que hoje em dia as liberdades foram todas infringidas e acobertadas, a ditadura pela extrema imprensa, que fez o trabalho de modificar a linguagem, modificar as matérias para corroborar com o STF. Olha bem, você não pode concordar com alguns pontos da fala do Daniel. Naquele quesito da eu imagino, sonho, coisa assim que falou do Faquin, isso ali eu achei que não tinha necessidade mesmo não, cara. O cara pode fazer duras críticas sim, como que eu faço aqui, mas fazendo as críticas pontuais para não fugir daquele lado mais racional, né? Vamos, mesmo o STF fazer a gente perder nosso lado racional. E eu vou apresentar aqui, fazer um unbox rápido de chegou aqui das revistas, os livros, quer dizer, aqui ó, unbox rapidinho, minha faca, o livro, o negócio aqui. É o seguinte, o STF, ele perdeu já a moral como uma Suprema Corte, foi quando eles exigem, eles não que a lei seja cumprida de uma forma ditatorial, cara. Por que que eles aplicam essa lei agora contra os apoiadores do Bolsonaro? Eles não querem os apoiadores do Bolsonaro somente. O prato que eles querem é o Bolsonaro. Quantas vezes que esses ministros já foi na mídia falar mal do Bolsonaro jogando ponto? E Bolsonaro, ele nunca falou mal dos ministros, né? Pessoalmente, né? Porque ali, aquela corte, o próprio Marco Aurélio falou dos próprios colegas deles. Mas o que que acontece? O corporativismo daquela corte é tão imenso que eles agem mais pelo impulso. Por exemplo, o Marco Aurélio de Mello era para estar preso. O que que ele fez? Soltou um traficante perigoso como o André do Rap, mesmo sabendo o que ele fazia, o tráfico de drogas, quantas pessoas que esse André do Rap não mandou matar, né? E mesmo assim, ele foi o mesmo ministro que falou que não olha a capa do processo. Que balela, né? É mais umas coisas dessas que a gente tem que aguentar desses malditos ministros do STF. Ó, uma pausa ainda aqui, ó. Os livros, A Fome Vermelha, A Guerra de Stalin na Ucrânia. Esse livro aqui fala sobre como que foi o período que os comunistas invadiram, o Stalin invadiu a Ucrânia e fizeram o pessoal lá passar fome, para as pessoas que passaram fome foi o pessoal que repudiaram a ditadura comunista, né? Aí ele fez os gulags para prender essas pessoas e os que não prenderam, camponeses, fizeram passar fome. Diego Pérez, eu esqueci de falar da editora, né? Eu gosto de falar, editora Record, N. Aplauren, é isso eu acho, N. Aplauren. Diego Pérez, Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural, Ensaios Reunidos, editora ETA. Isso aqui é mais sobre esse problema mesmo do STF. Esse livro vai salvar eu para fazer uns temas futuros, né? John Stuart Mill, para os tempos de hoje é preciso da liberdade individual e econômica, princípios de aplicação do pensamento liberal. Se apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não poderia silenciar sua voz.
Tem que mandar um livro desse aqui, ó, o Alexandre de Moraes, que eu acho que esqueceu os termos da liberdade. Esse livro aqui é interessante porque ele fala de uma relação perigosa, uma biografia reveladora de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, os dois casais esquerdistas que viviam juntos, que faziam diversas orgias com menores, eram defensores de liberdade sexual para menores, né? Ó, tem esse aqui novo também, A Loucura das Massas, Douglas Murray, Gênero, Raça e Identidade. Não sei se eu mostrei o livro aqui escrito por Calone Simon Jones, editora Record tem muito livro, editora Record também. O objetivo da política identitária parece ser politizar absolutamente tudo, transformar todos os aspectos da interação humana em uma questão política, da revolução, você fala revolução, que eles querem qualquer coisa, transformar uma politização do espaço, os chamados para gastar nosso tempo descobrindo nosso lugar e o lugar dos outros na hierarquia da opressão, são convites não somente para uma era de olhar para o próprio umbigo, mas também para transformar cada relacionamento humano em uma calibração de poder político, em uma era sem propósito e um universo sem significado claro. Esse chamado para politizar tudo e então lutar por isso tem um atrativo indubitável. Isso dá um tipo de sentido à vida. Loucura das Massas indica também. Agora, isso aqui é grandes obras do nosso grande professor Olavo de Carvalho, Mário Ferreira dos Santos, Guia para o Estudo de sua obra. E Olavo de Carvalho, Introdução à Filosofia de Luiz Lavé, Elias. É só isso aqui mesmo. Deixa eu pôr os livros aqui. Ó, e o STF ele começa a agigantar tanto também devido à covardia dos senadores, da imprensa e dos deputados que não colocaram os ministros nos seus lugares. O que sucede também nessa trama toda? Que os ministros começaram a agigantar desde esse inquérito ilegal das fake news. O inquérito tinha que passar pelo crivo do Ministério Público. Eles praticamente o STF investiga, interroga, é a vítima e julga o caso. Não existe isso não. Cadê o isentismo, a parcialidade dos processos? Esses processos, nenhum tinha que ficar na mão do Alexandre de Moraes, né? Por quê? O Alexandre de Moraes cometeu graves crimes à frente da Suprema Corte. Não só ele, todos já cometeram crimes de peculato, crimes diversificados, tráfico de influência, é o que mais eles cometem, né? Para apadrinhar parentes ou amigos em escritórios de advocacias, né? O que ocorre, tanto que o Daniel Silveira parece que ele foi jogado como boi de piranha agora para, tipo assim, sempre tem que ser uma pessoa tem que se sacrificar à pátria, mas o sacrifício não é valorizado, você entendeu? É igual o Coronel Alves, Carlos Alves, também foi outro patriota que teve que se sacrificar, não foi valorizado e, pelo contrário, a imprensa caiu matando esses patriotas que querem falar a verdade, querem ter a liberdade de escrachar, às vezes, a verdade, nem que se for mínima palavras que ele tiver que falar, mas ele tem esse direito, não, mas eles querem caçar todos os direitos desses pessoal, dessas pessoas patriotas, conservadoras. Às vezes teve um momento que ele ali num ponto você não concordou, beleza, normal, mas
A liberdade dele falar tem que ser dita, ainda mais que é um deputado. Olha bem, o que aconteceu com o jornalista Oswaldo Eustáquio foi gravíssimo, cara. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi perseguido de tal maneira que o cara corre risco de ficar com sequelas. Não sei se a paraplégica vai ficar, mas as sequelas mentais que são as piores, né, cara? Cessear a liberdade do cara que é jornalista de poder se expressar como eu estou expressando, não ter uma rede social para poder comunicar, entrar em contato com as pessoas. Isso é o quê? Isso é uma ditadura, cara. A ditadura das togas, chancelada pela imprensa. Lembra sempre pela essa mídia porca, nojenta, que está chancelando todos os crimes dos ministros do STF sem apontar o crivo. Ó, isso aqui tá errado. E o Felipe Chilique Moura, esse cara é um outro sem vergonha, se for parar pensar. Por quê? Hoje em dia o cara, a, pelo ódio que tem do Bolsonaro, as antas, eles procuram qualquer notícia desmistificar e colocar num limbo notícias boas e sempre prorrogar as fake news. Eu sempre falei que a imprensa hoje em dia viraram fábricas de fake news, cara. Esses repórteres destilam o ódio nas suas linhas editoriais de uma tal maneira que tem muitos que já se perderam a noção do que estão falando, cara. É essa tensão que vive hoje em dia. Os militares, há muitos anos, cara, quem que ainda defende intervenção militar, ou é um cara idiota, e também está no livro do professor Olavo, os idiotas coletivos, não é só que eu considero de ideologia, são idiotas coletivos de seguirem uma ordem igual os policiais federais. Tem ordens, cara, que eu acho que não devem ser cumpridas. Essas ordens chegam até transformar os militares, os policiais, em bucha de manobra da ditadura, cara. Ah, só seguir ordens. Os nazistas também, os soldados, só seguiram ordem do ditador Hitler. Lembrem, não estou comparando nada ainda não, hein? A ditadura do STF, ela vai caminhando de outras maneiras, cara. Cesseando a liberdade com aval da imprensa, né? E aval de muitos deputados e senadores, de e muitos oportunistas aparecem. Dória, cara, o pai do Dória, ele era um comunista, cara. Comunista, o pai daquele Felipe Santa Cruz, o pai de Rodrigo Maia. Olha que essas pessoas são tudo envolvidas com comunismo raiz, e comunismo que pegava em armas para destituir a democracia. Ah, mas no regime militar não tinha democracia. Já que não tinha, mas esse que estava no poder, ué. Tinha coisas erradas? Claro que tinha. Tinha corrupção? Devia ter sim, por que não? Mas eles que estavam implementando o regime naquela época, mesmo se você discordasse, você tinha que respeitar, ué. Mas não existe mais essa. A pluralidade de pensamento virou uma pluralidade de ódio da esquerda. A esquerdalha implementou o ódio contra os conservadores de tal maneira, igual esse caso Daniel Silveira. Eles tinham que analisar não a fala em si mais, o ato da prisão. Aí o pessoal se acanhou e se ficou preso só nas falas, não no ato que o Alexandre de Moraes cometeu. Um aval de todo o STF, vamos ser sinceros, né? O STF deram uma constituição, a Rosa Weber, para o Bolsonaro na época da diplomação dele, para assumir a presidência. Ele devia retribuir de novo com uma constituição para ela. Falar, não, aqui no STF não tem constituição, fique com ela. Porque são 11 constituições ambulantes que divergem totalmente de quase tudo, cara. O Gilmar Mendes é uma constituição ambulante pró-crime, laxismo penal. Quer dizer o quê? Quer saltar, se tiver dinheiro,
o STF solta rápido. Se não tiver, mofa na cadeia. Por isso que tem muitos pobres presos aí, que já nem foi condenado em segunda instância, estão lá. Mas o Lula, o queridinho do STF, ele não pode cumprir prisão, não. Eles procuraram, por exemplo, um erro que tiver no processo, vamos supor no processo de Lula, um erro que não acarreta a inocentá-lo ou tirar as condenações. Como que Sérgio Moro agiu? As provas estavam na mesa dele, cara. Ele pode ter agido alguma coisa errada? Pode, não sei. Mas tirar o mérito da condenação já é outra história. Isso aí é uma história que eles tinham ódio da Lava Jato. A Lava Jato também não poderia ter se tornado uma república, tinha que ter se tornado nem instituição. É uma operação para prender os corruptos. E os corruptos odiaram. Por que os caras do STF odiaram a Lava Jato? Porque ali no meio tem corruptos, cara. Como eu falei, eles cometeram já vários crimes de administrativo, tráfico de influência, advocacia administrativa, por aí vai. E nesses crimes que eles cometeram, eles querem acobertar e saírem fora disso. Muitos deles eram a favor da prisão em segunda instância e saíram fora. Por quê? Só para defender Lula? Bem que o professor lá fala, o STF é um escritório de advocacia do PT. Esse ali é escritório do crime, do PT. Aí agora se instituiu a ditadura, agora piorou as coisas, né? É isso aí, patriotas. Infelizmente, Daniel Silveira corre o risco de vão torcer só para ele ser suspenso, não ter os seus direitos inelegíveis, mas vão torcer que não seja isso. Mas se tiver cassação, eu vou demonstrar como o STF está de joelhos recebendo a piroca do STF sem vaselina, a piroca comunista, né? É isso que é a destituição das instituições que tanto não existe um Estado democrático de direito. Existem as pessoas democráticas de direito, cara. Você defender um Estado que é democrático, como que você sabe? O Estado é uma coisa abstrada. Ela sente necessidade. E os caras do STF são funcionários públicos, não têm o direito de se defender. Não são monarcas, são pessoas que estão de passagem ali, só que tem mais tempo, não. São passageiros ali e não pode usurpar. Vários abusos de autoridades foram acometidos dentro daquela corte, ali nesses inquéritos ilegais. Fica com Deus, Deus, pátria e família. Fui. Bum.